Glória a Jesus. Esta noite nós vamos falar um pouco sobre a igreja, a natureza da igreja, características da igreja e propósitos da igreja. Amém? É importante demais para a igreja ela entender a sua missão. Nós, como igreja, entendemos a nossa missão, a natureza da igreja. O que é uma igreja? Quais suas características? Seus propósitos? Porque nós somos igreja. Temos que ter isso em mente para percebermos o que é a igreja. Então, capítulo 44 de um teólogo, Wynne Gruden, né, sua teologia sistemática, nós vamos abordar, primeiro ponto aqui, irmãos, explicação e base bíblica, a natureza da igreja. Então ele vai abordar pelo menos duas definições possíveis da igreja. E essas duas definições diferem no que diz respeito a se o povo de Deus no Antigo Testamento deveria ser considerado parte da igreja. A definição que me parece preferível é esta. Olha o ponto de vista dele. A igreja é a comunidade de todos os crentes verdadeiros em todos os tempos. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento compõem a igreja. Uma outra definição é esta. A igreja é a comunidade de todos os verdadeiros crentes depois do Pentecostes. Duas definições. A primeira, tanto os servos do Velho Testamento quanto do Novo compõem a igreja. E a outra definição é que a igreja, ela se dá a partir do Pentecostes. Amém? Vamos adiantar. De acordo com essa segunda definição, a igreja não inclui os verdadeiros crentes durante a época do Antigo Testamento. Há várias passagens nas Escrituras que me levam a considerar que seja preferível dizer que a igreja inclui todos os crentes verdadeiros de todos os tempos. Então a visão de Wynne Gruden é que a igreja, tanto os irmãos do Velho Testamento quanto do Novo compõem a igreja. Esse é o ponto dele, a visão dele. Por exemplo, Paulo afirma, ele vai dizer aqui, ele vai dizer, há várias passagens nas Escrituras que me levam a considerar que seja preferível dizer que a igreja inclui todos os crentes verdadeiros de todos os tempos. Por exemplo, Paulo afirma, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está lá em Efésios 5, 25. Aqui o termo igreja é usado para referir-se a todos aqueles pelos quais Cristo morreu para redimir todos os salvos pela morte de Cristo. Isso, porém, incluindo todos os verdadeiros crentes de todos os tempos, tanto os crentes da era do Novo Testamento quanto os do Antigo Testamento. Preste atenção. O plano de Deus para a igreja é tão amplo que ele exaltou a Cristo a uma posição de suprema autoridade por amor à igreja. Aí ele vai citar, está lá em Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Ele pôs todas as coisas debaixo de seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu a quem? A igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Ou seja, até aqui que nós vimos, para não perdermos raciocínio, duas visões. A primeira que ele aborda, que todos os irmãos do Antigo e do Novo Testamento compõem a igreja, e a segunda, que a igreja nasce a partir do Pentecostes. Mas ele vai trazendo outros argumentos aqui, olha só. O autor de Hebreus entende que os cristãos de hoje, que constituem a igreja na terra, estão rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Está lá em Hebreus 12, 1. Que remete aos primeiros períodos do Antigo Testamento, que inclui Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e tantos outros profetas. Abram, por favor, aí, meus irmãos. Hebreus capítulo 11, por favor. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vou abrir aqui também.
Amém? Hebreus capítulo 11. A partir do verso 4. Hebreus 11, verso 4. Diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Aqui nós vemos o autor aos Hebreus dizendo que Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser o quê? Justo. Em Hebreus capítulo 3, Romanos capítulo 3, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo. Até a linguagem justificado, ele vai fazer essa comparação. Se Abel é considerado justo, o que impede que nós entendamos que ele também faz parte da igreja? Não há nenhum motivo para que entendamos que ele também é considerado justo. Mas ele segue aqui, olha só. Juntamente com o povo de Deus, ele diz assim: além disso, mais tarde no capítulo 12, o autor de Hebreus afirma que, quando nós cristãos do Novo Testamento adoramos a Deus, entramos na presença da Assembleia, ou Igreja, Eclésia, dos primogênitos arrolados no céu. Essa ênfase não é surpreendente à luz do fato de que os autores do Novo Testamento veem tanto os crentes judeus quanto os crentes gentios unidos, agora na igreja, juntos. Eles tornam-se um. Muito importante esse texto. Abra, por favor, aí em Efésios, melhor dizendo, né? Efésios capítulo 2, por favor. Ele vai trazendo alguns textos para confirmar aquilo que ele crê, a tese que ele defende. Efésios capítulo 2, verso 14. Preste atenção, vamos lá, vamos ler juntos. Porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Ou seja, um novo homem. Preste atenção no versículo 19. Olha o versículo 19. Ainda aí. Assim vocês não são mais estranhos e peregrinos, mas o quê? Concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, havia inimizade. Cristo vem, derruba a parede, traz a paz. De ambos os povos ele fez um só. Então o que impede? Entendemos que todos os irmãos do Antigo Testamento, junto com os irmãos do Novo, compõem o quê? A igreja. Nada impede. Portanto, embora certamente haja novos privilégios e novas bênçãos dadas ao povo de Deus no Novo Testamento, por exemplo, a plenitude do Espírito Santo, a revelação completa, ela só vem com o Novo Testamento. É verdade. Parece apropriado pensar na igreja como o povo de Deus de todos os tempos. Tanto os crentes do Antigo Testamento quanto os do Novo Testamento. Para uma análise a respeito da questão se continua havendo uma distinção entre a igreja e Israel, como dois povos de Deus distintos, ele vai abordar isso na seção 5ª. Bem, mas até aqui deu para entender que existem duas definições, e ele defende a definição que tanto os irmãos do Velho quanto do Novo compõem a igreja. Vamos avançar? Olha só. Ele segue aqui, ó. É significativo que em Mateus, abram por favor mais um texto aí, ó, mais um texto. Ele já começa a abordar também a outra visão. Mateus, abra aí, Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Diz assim: se recusar ouvi-los, dize-o à igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Esse termo igreja, eclésia, assembleia de membros, ela vai aparecer só no Novo Testamento. Mateus, misericórdia, irmãos. Mateus 16, 18. Vou repetir. Porque eu li o texto errado aqui. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és o quê? Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha
igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste atenção, meus irmãos. Aqui, no Novo Testamento, vai aparecer o termo igreja eclésia, como assembleia. Jesus falando que edificará a sua igreja. Agora, por favor, o texto que eu li anteriormente, capítulo 18, verso 17. Se recusar ouvi-los, diz-o a igreja. E se também recusar ouvir a igreja, considera-o como gentil ou publicano. A palavra igreja, como eclésia, tanto em Atos quanto nas cartas paulinas, inclusive na carta de Pedro, também vai aparecer como eclésia, tirados para fora. Ele vai seguir aqui, olha. Além disso, Jesus parecia falar sobre acontecimentos futuros quando afirmou: eu edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. E Paulo chama Cristo de pedra angular da igreja. Efésios 2, 20. Uma imagem que sugere que a igreja não se iniciou até que o próprio Cristo estabeleceu sua fundação por meio de sua vinda, de sua morte e de sua ressurreição. Ou seja, esses últimos textos que eu falei está ligado à ideia e à convicção teológica dos irmãos que creem que a igreja só nasce depois do Pentecostes. Interessante aqui que ele mostra uma versão e a outra. E ele segue, olha só. Portanto, se outros querem definir a igreja como todos os verdadeiros crentes desde Pentecostes, a segunda definição, não consigo levantar uma objeção séria contra ela. Ele não levanta nenhuma objeção para os irmãos que creem que a igreja só nasce depois do Pentecostes. Porque existem também referências que abrem espaço para isso. Ele não faz nenhuma objeção. Amém? Posso prosseguir? Ficou bem claro que existe uma parte da cristandade teológica que defende que a igreja comporta tanto os irmãos do Antigo Testamento quanto do Novo, como também existe uma vertente que crê que a igreja só nasce depois do Pentecostes. Ficou bem claro? Vamos seguir. Ponto 2. A igreja é invisível, ainda assim visível. Interessante, meus irmãos. Aqui estamos nós reunidos. Aqui está a igreja visível. Eu estou vendo os irmãos me veem. Mas a igreja invisível, só quem conhece é quem? Deus. Porque pode entrar alguém aqui que não faz parte da igreja. Sentar, cultuar, louvar. Viver uma vida aparentemente como se ela seja o quê? Parte da igreja, mas não é igreja. Então a igreja invisível, só quem conhece verdadeiramente é quem? É Deus. Em sua efetiva realidade espiritual, como a comunidade de todos os cristãos genuínos, a igreja é invisível. Isso ocorre porque não podemos ver a condição espiritual do coração das pessoas. Podemos ver os que frequentam a igreja e perceber sinais externos de uma mudança espiritual interior, mas não podemos efetivamente ver o coração das pessoas, nem enxergar o estado espiritual em que se encontram. Só quem tem essa prerrogativa é quem? É Deus. Algo que só Deus pode fazer. Foi por isso que Paulo afirmou. Abram por favor aí, segunda epístola de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo 2,19. Paulo tinha essa convicção. Paulo vai provar disso. Nas cidades que chegam, falsos irmãos, alguns que estavam com ele, quando a porta começava a estreitar, pulavam fora. Emineu e Filé, Emineu, mais à frente ele vai falar, Alexandre o latoeiro. Está escrito assim, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, o Senhor sabe de todas as coisas. Mesmo em nossas igrejas e em nossa vizinhança, só Deus sabe de fato quem são os verdadeiros crentes. Referindo-se à igreja como invisível, o autor de Hebreus fala da assembleia ou igreja, eclésia, dos primogênitos arrolados no céu. Hebreus 12, 23. E afirma que os cristãos do presente unem-se a essa igreja em adoração. Aí ele vai fazer uma abordagem aqui de alguns reformadores, irmãos. Preste atenção.
Interessante esse ponto de vista aqui. Ó. Podemos dar a seguinte definição: a igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Tanto Martinho Lutero quanto João Calvino se empenharam em defender esse aspecto invisível da igreja. Por quê? Porque havia um embate com a igreja católica romana, que dizia que a igreja visível era verdadeira, onde só Deus pode saber verdadeiramente. Olha só, tanto Martinho Lutero quanto João Calvino se empenharam em defender esse aspecto invisível da igreja, opondo-se ao ensino católico romano que a igreja era a única organização visível que vinha desde os apóstolos numa linha de sucessão ininterrupta por meio dos bispos da igreja. A igreja católica romana argumentara que somente na organização visível da igreja romana poderíamos encontrar a verdadeira igreja, a única igreja verdadeira. Ou seja, numa linha ininterrupta. Mas preste atenção. Até hoje essa posição é sustentada pela Igreja Católica Romana. Na declaração pastoral de 25 de março de 1987, eles fazem uma crítica pesada a nós, evangélicos. Porque nós nos apegamos à palavra. E se uma comunidade ela vive de acordo com a palavra, nós vamos ver algumas características, ela pode ser considerada como igreja. Mas se aquela comunidade não vive de acordo com a palavra, ela não pode ser mais considerada como igreja. Ela pode ter uns ancestrais que forem. Se ela não se mantém firme na palavra, não é mais igreja bíblica. Eu vou ler aqui uma citação aqui dessa declaração pastoral católica. Olha só. A característica básica do fundamentalismo bíblico é que ele elimina do cristianismo a igreja como o Senhor Jesus a fundou. Jesus fundou sua igreja. Mas ele também deu a essa igreja a palavra. E ela tem que zelar pela doutrina. Não há menção de igreja histórica imbuída da autoridade em continuidade com Pedro e os demais apóstolos, falando da igreja evangélica. Um estudo do Novo Testamento mostra a importância de pertencer à igreja iniciada por Jesus Cristo, é verdade. Ele escolheu Pedro e os demais apóstolos como fundamentos de sua igreja. Pedro e os demais apóstolos foram sucedidos pelo bispo de Roma e pelos outros bispos. O rebanho de Cristo ainda tem sob Cristo um pastor universal, o Papa. Os reformadores batem de frente e dizem, não, onde é que tem isso na Bíblia? Me mostre. Aí há uma crítica ferrenha a nós protestantes, ao movimento protestante, porque o movimento protestante se pega a palavra, só a escritura e diz, é só ela. Então nós somos considerados o quê? Fundamentalistas. Porque não saímos desse fundamento e nós devemos permanecer nesse fundamento até o fim, meus irmãos. Porque quem sai desse fundamento entra no campo da heresia. Está dando para entender? Em resposta a esse tipo de doutrina, tanto Lutero quanto Calvino discordam. Eles afirmam que a Igreja Católica Romana tinha a forma externa, a organização, mas era apenas uma concha. Calvino argumentou que, assim como Caifás, olha como é forte, sumo sacerdote na época de Cristo era descendente de Arão, mas não um verdadeiro sacerdote, também os bispos católicos romanos descendiam dos apóstolos em uma linha de sucessão, mas não eram verdadeiros bispos da igreja de Cristo, pelo fato de terem se afastado da verdadeira pregação do evangelho. O compromisso é com o evangelho. Se a igreja congregacional central, centenária, deixar de pregar o evangelho como é, pode ter certeza, a heresia entra. E ele continua, olha só, a pretensão de sucessão é vã. A menos que os descendentes conservem de modo íntegro e incorrupto a verdade de Cristo, que receberam da mão de seus pais e permaneçam nela. Qual é o valor dessa sucessão se não incluir também uma verdadeira e ininterrupta imitação da parte de seus sucessores? Se não houver imitação fidedigna aos sucessores que vieram, não há
pregação genuína. Não pode se dizer que é uma igreja verdadeira. Não se pode dizer isso. O compromisso é com a verdade. Por isso que a natureza da igreja, ela se apega ao fundamentalismo da palavra e não larga a palavra. Por outro lado, a verdadeira igreja, olha só, de Cristo certamente também tem um aspecto visível. Interessante. Vamos lá, para a gente não perder o fio da meada. A igreja invisível, só quem conhece verdadeiramente é quem? Deus. Mas também existe um aspecto visível. Nós estamos aqui, meus irmãos. Os dons também evidenciam o poder de Deus no meio da igreja. Interessante isso. Olha só, por outro lado, a verdadeira igreja de Cristo certamente também tinha um aspecto visível. É lógico que tem. Podemos usar a seguinte definição. Olha só. A igreja visível é a igreja como os cristãos a veem na terra. E é interessante aqui, você estudando, porque ele faz uma abordagem de que só quem pode discernir a igreja é o cristão. Não é o mundo que consegue discernir quem é a igreja e quem não é. Só quem foi iluminado pelo Espírito Santo pode discernir o que é a igreja e o que não é. Porque o Espírito habita e ele vai testificar. Quem tem que julgar a igreja não é quem está de fora, é quem está de dentro. Dois irmãos em litígio, Paulo diz, vocês vão levar aos tribunais. Não tem ninguém aí dentro que julgue essa causa. Porque se o Espírito Santo habita aqui dentro, meu irmão, nós é que devemos resolver, não o mundo. E não o mundo. Olha só. Nesse sentido, a igreja visível inclui todos que professam fé em Cristo Jesus e apresentam evidências dessa fé em sua vida. Tem que haver evidência, tem que haver fruto, tem que haver vida transformada, porque se não houver, eu corro o risco de não fazer parte da igreja universal. Não é a universal do reino de Deus, de Macedo, é a universal de Deus, a que só Ele conhece. Amém? Seguindo, olha só. Quando Paulo escreve suas cartas, ele as escreve para a igreja visível. Em cada comunidade, a Filemon, Iáfia, Arquipo, e a igreja que se reúne em sua casa. Abra, por favor, em Filemon. Filemon. Filemon, capítulo 1, verso... Filemon só tem um. Filemon, versículo 2. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. A igreja estava onde? Na casa da irmã. Irmãos, interessante perceber isso, porque quando você vai estudando a natureza da igreja, você vai vendo aquilo que Deus faz, a maravilha de Deus, a multiforme graça de Deus dentro da igreja, os dons, as evidências. Quem tem o Espírito Santo testifica, meus irmãos. A igreja que se reúne em sua casa, já li, né? Paulo certamente percebia que havia descrentes em algumas dessas igrejas, que tinham feito uma profissão de fé e ainda não eram genuinamente crentes. Eles pareciam ser cristãos, mas por fim se desviaram. Apesar disso, nem Paulo nem qualquer outra pessoa poderia afirmar com certeza que eram essas pessoas. Quem eram essas pessoas? Paulo simplesmente escreveu para a igreja toda que se reunia em um determinado lugar. Nesse sentido, poderíamos dizer hoje que a igreja visível é um grupo de pessoas que se reúnem toda semana para cultuar a Deus, como igreja, e professar a fé em Cristo Jesus. A igreja visível em todo o mundo sempre incluirá alguns descrentes. Sempre, meus irmãos. Sempre. E as igrejas individuais normalmente terão alguns descrentes. Porque não podemos ver o coração das pessoas como Deus o vê. Só Ele sabe verdadeiramente. Paulo fala em Mineu e Fileto, como eu já falei, né, anteriormente, os quais se desviaram da verdade, estão pervertendo alguns na fé. Paulo fala na Timóteo, na segunda epístola. Mas ele está confiante que o Senhor conhece os seus. O texto que nós lemos, 2 Timóteo 2,19. Firme o fundamento permanece, que Deus conhece dos seus. Deus sabe quem são os seus. Paulo afirma com tristeza que Demas, por amar este mundo, me abandonou e partiu para Tessalônica. 2 Timóteo
4:10. Ou seja, Demas parecia ser o quê? Parte da igreja, mas não era. Ele abandonou e amou o presente século e foi embora. Então Paulo vai dizer, ele amou o presente século e foi embora. Ele não era dos nossos. Ou seja, ele não fazia parte da igreja verdadeira. E Deus sabe, só quem sabe é quem? Deus. Para Paulo é uma surpresa, porque parecia que era. Está entendendo? Como é interessante isso aqui. E ele vai seguir aqui, ó. De modo semelhante, Paulo adverte os líderes de Éfeso que depois de sua partida, lobos vorazes entrarão em vosso meio e não pouparão o rebanho. O Espírito Santo avisa Paulo. E ele avisa a igreja, para que eles ficassem alerta. Porque eu quero ver quem é que vai enganar o Espírito Santo. Ninguém engana o Espírito Santo. Ninguém. O problema é que nós oramos pouco, meus irmãos. Mas quanto mais oração e intimidade, eu quero ver você ser enganado. Você não é enganado. Você não é enganado. E aqui ele vai citar um teólogo chamado Agostinho que disse, referindo-se à igreja visível: muitas ovelhas estão fora e muitos lobos estão dentro. Infelizmente, muitas vezes isso é uma realidade dura. Quando reconhecemos que há descrentes na igreja visível, há o perigo de que nos tornemos exageradamente desconfiados. Podemos começar a duvidar da salvação de muitos crentes verdadeiros, dessa forma trazer grande confusão para a igreja. É verdade. Todo cuidado é pouco. Discernimento, cautela. E ele dá uma dica interessante aqui de Calvino. Calvino advertiu contra esse perigo, afirmando que precisamos fazer um julgamento amoroso, pelo qual reconhecemos como membros da igreja todos os que, pela confissão de fé, pelo exemplo da vida e pela participação dos sacramentos, professam o nome de Deus e o mesmo Cristo conosco. Não devemos tentar excluir ninguém da comunhão da igreja, isso é muito importante, até que a pessoa traga disciplina sobre si mesma por causa de um pecado cometido publicamente. Porque daqui a pouco nós podemos estar fazendo julgamentos errados, onde Deus não mandou fazer esse julgamento. Lembra da parábola do joio e do trigo? Não, deixe crescer juntos naquele grande dia. Infelizmente, muitos vão até o fim assim, enganando e sendo enganados, como se fossem ovelhas, mas na verdade são o quê? Lobos. Acham bonito o evangelho, acham interessante, amam ouvir a palavra, gostam do convívio com os irmãos, mas não vão evidenciar que são verdadeiramente o quê? Igreja. Infelizmente é assim. Não devemos, aí ele vai falar, por outro lado, naturalmente a igreja não deve tolerar entre os seus membros descrentes assumidos, pessoas que escarnecem, que vivem uma vida devassa. Aí sim tem que haver a disciplina. E último caso o quê? Exclusão. Porque está havendo uma blasfêmia no meio dos irmãos. E Paulo quantas vezes advertiu sobre isso? Tirai-o do meio. Não é verdade? Então, mais uma característica: a igreja, ela é invisível em sua totalidade, só Deus a conhece. Mas ela também é visível, porque ela tem que evidenciar que anda com Cristo. Amém? A igreja é local e também é universal. Não é do reino de Deus, repito mais uma vez. Amém? No Novo Testamento, a palavra igreja pode ser aplicada a um grupo de crentes de qualquer tamanho, desde um pequeno grupo que se reúne em uma residência, até o grupo de todos os crentes verdadeiros da igreja universal. Uma igreja na casa é chamada de igreja. Em Romanos 16:5. Romanos 16:5. Diz assim: saudai também a igreja que está na casa deles. Saudai a Epineto, meu amado, que é as premissas da Ásia para Cristo. Casa de quem? De Priscila e Áquila. A igreja se reunia na casa desses irmãos. Ele vai seguir aqui, ó. A igreja de uma cidade também é chamada de igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. A igreja também como a região é chamada de igreja. Atos 9:31 está escrito: assim pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria
tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Ou seja, por fim, a igreja do mundo inteiro pode ser chamada de igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, Efésios 5:25. Podemos concluir que o grupo do povo de Deus, concebido em qualquer dimensão, desde local até universal, pode corretamente ser chamado de igreja. Não devemos cometer o erro de dizer que somente uma igreja que se reúne nas casas expressa a verdadeira natureza da igreja. Nem que apenas uma igreja do nível abrangente de uma cidade pode corretamente ser chamada de igreja. Nem que só a igreja universal pode ser chamada apropriadamente pela designação igreja. Antes, a comunidade do povo de Deus, vista em qualquer nível, pode corretamente ser chamada de igreja. Onde houver pregação da palavra, onde houver fidelidade da palavra, e nós vamos ver aqui também, execução dos sacramentos, onde houver pessoas cheias de Deus, ali pode se tornar uma igreja. Não há objeção alguma. Amém? Metáforas da igreja, ainda falando sobre a natureza da igreja. Interessante, metáforas da igreja. Para nos ajudar a entender a natureza da igreja, as escrituras usam uma ampla variedade de metáforas, imagens que retratam a igreja. Primeiro, interessante, a igreja muitas vezes é tratada como uma família. Abram, por favor, aí, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1 e 2. Interessante. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1 e 2. Não repreendas asperamente a um velho, mas admoesta como um pai. Aos moços, como a irmãos. As mulheres idosas, como a mães. As moças, como irmãs. Com toda pureza. Paulo vai tratando os irmãos como parentes. Ou seja, a igreja também é retratada como uma grande família. Mais um ponto aqui, ó. Deus é o nosso Pai Celestial, está lá em Efésios 3,14. E nós somos seus filhos e suas filhas, pois Deus nos diz: serei pai de vós e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segundo aos Coríntios 6,18. Somos, portanto, irmãos e irmãs uns dos outros, na família de Deus. Uma metáfora de família, um pouco diferente, é vista quando Paulo se refere à igreja como noiva de Cristo. Segundo aos Coríntios 11:2. Interessante, meus irmãos. Eu vos prometi em casamento a um único marido para vos apresentar a Cristo como virgem pura. Paulo também, lá aos Coríntios, no capítulo 11, vai dizer que está preocupado com a igreja, porque ele preserva ela para apresentá-la como a um noivo, ela santa, como se ela seja apresentada a um noivo, que é Jesus Cristo. Ou seja, são metáforas da igreja. Outra metáfora interessante aqui, ramos de uma videira, João 15:15, de uma oliveira, Romanos 11:17-24, há uma lavoura, 1 aos Coríntios 3, 6 e 9. Mas eu gostaria de fazer uma conclusão aqui, com relação às metáforas, porque tem muita coisa a ser dita. Preste atenção, interessante isso aqui, ó. A ampla gama de metáforas usadas para referir-se à igreja do Novo Testamento deve lembrar-nos de que não devemos nos concentrar em apenas uma delas. Por exemplo, embora seja a igreja, verdade que a igreja é o corpo de Cristo, precisamos lembrar que essa é apenas uma das metáforas entre muitas. Se nos concentrarmos apenas nessa metáfora, provavelmente nos esqueceremos de Cristo, é o nosso Senhor, que reina no céu, bem como aquele que habita entre nós. Certamente não devemos concordar com a posição católica romana de que a igreja é a encarnação contínua do Filho de Deus na terra hoje. A igreja não é o Filho de Deus em carne, como eles afirmam. Porque Cristo ressuscitou com seu corpo humano e ascendeu ao céu em seu corpo humano. E agora reina como Cristo, encarnado no céu, claramente distinto da igreja aqui na terra. Cristo é Senhor. E nós somos seus servos.
Cada uma das metáforas usadas para se referir à igreja pode ajudar-nos a apreciar mais da riqueza do privilégio que Deus nos concedeu ao incorporarmos-nos na igreja. O fato de a igreja ser como uma família deve aumentar o nosso amor e a nossa comunhão, meus irmãos. Quando nós entendemos a igreja como uma grande família, isso deve aumentar a nossa comunhão, nosso cuidado de uns para com os outros. Se um padece, todos padecem. A ideia de que a igreja, como a noiva de Cristo, deve incentivar-nos a lutar por mais pureza. Interessante, meus irmãos, isso aqui. Às vezes eu estou me santificando, estou buscando ao Senhor, mas algum irmão não está. Eu tenho que me incomodar com isso, orar pelo irmão e incentivar o irmão. Irmão, vamos santificar-nos, meus irmãos. Nós somos igreja. A ideia de que a igreja é como noiva de Cristo, eu repeti, deve incentivar-nos a lutar por mais pureza, santidade, amor por Cristo e submissão a Ele. A imagem de que a igreja, como ramo de uma videira, deve levar-nos a descansar nele de maneira plena. Porque ele disse, sem mim nada podeis fazer, falando para os ramos da videira. Então devemos descansar em quem? Nele. Cada metáfora tem um significado. A ideia de uma colheita na agricultura deve incentivar-nos a continuar a crescer na vida cristã e a obter, tanto para nós quanto para os outros, os nutrientes espirituais adequados para o crescimento. É Ele quem nos mantém. É dele que vem todo o vigor da planta. O retrato da igreja como um novo templo de Deus deve aumentar a nossa consciência da presença de Deus em nosso meio quando nos reunimos. Deus está aqui. O conceito da igreja como sacerdócio deve ajudar-nos a ver mais claramente o prazer que Deus tem nos sacrifícios de louvor, nas boas obras que oferecemos a Ele. Está entendendo como igreja, como é interessante? Quando estamos louvando, quando estamos adorando reunidos, estamos adorando a um Deus vivo que está nos contemplando, está no nosso meio. A metáfora da igreja como o corpo de Cristo deve aumentar nossa interdependência mútua e a nossa apreciação da diversidade dos dons no corpo. Muitas outras aplicações podem ser extraídas dessas e outras metáforas da igreja arrolada nas Escrituras. Mas até aqui eu paro com relação às metáforas. Cada metáfora dessa está representando a igreja. Cristo no meio dela, a assistindo, a contemplando e levando em consideração cada atitude dos membros individualmente. Porque o nosso Deus passa em revista no nosso meio. Ele quer santidade, Ele quer compromisso, Ele quer amor. Quantos de nós às vezes estão passando por dificuldades? Lembre, ore. Ore. Deus vai receber sua oração, com certeza. Amém? Ponto 5, meus irmãos. A igreja e Israel. Interessante aqui, esse ponto 5. Porque eu comecei falando das duas visões, as duas posições teológicas. Aqueles que creem que a igreja, tanto o Velho Testamento quanto o Novo, compõem a igreja, quanto aqueles que creem que a igreja só nasce a partir do Pentecostes. Aí ele retoma aqui no ponto 5, a igreja Israel. Outro ponto que muitos irmãos confundem, a igreja Israel. Entre os protestantes evangélicos tem havido diferença de posição sobre a questão do relacionamento entre Israel e a igreja. Essa questão se tornou proeminente nos teólogos e autores que defendiam um sistema teológico dispensacionalista. Nasce no século XVIII, dispensacionalismo. A mais extensa teologia sistemática escrita por um dispensacionalista, de Lewis Sperry Schaeffer, destaca muitos aspectos distintos entre Israel e a igreja. E até mesmo entre o Israel fiel do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Nessa visão dispensacionalista, existem distinções entre a igreja e Israel. Schaeffer argumenta que Deus tem dois planos distintos para dois diferentes grupos de pessoas que Ele redimiu.
os propósitos e as promessas de Deus para Israel são bênçãos terrenas e ainda serão cumpridos neste mundo em algum tempo no futuro. Por outro lado, os propósitos e promessas da igreja, de Deus para a igreja, são bênçãos celestiais. E essas promessas serão cumpridas no céu. Essa distinção entre os dois diferentes grupos que Deus salva será vista especialmente no milênio. Conforme Schaeffer, pois naquela ocasião Israel reinará na terra como povo de Deus e desfrutará do cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Mas a igreja já terá sido levada para o céu na ocasião da volta secreta de Cristo para os seus santos, o chamado arrebatamento. A igreja é arrebatada. O milênio aqui na terra, Israel reinando. Essa é a visão dispensacionalista. Conforme essa posição, a igreja não teve início antes do Pentecostes. Em Atos 2. E não é correto pensar nos crentes do Antigo Testamento juntamente com o Novo Testamento como parte de uma só igreja. Então essa visão dispensacionalista, ela não crê que a igreja antes do Pentecostes, que os irmãos antes do Pentecostes podem ser considerados como igreja, assim como nós somos. Está dando para entender? Está dando para entender? Vou seguir. Embora a posição de Schaeffer continue a ter influência em alguns ciclos dispensacionalistas, e certamente na pregação mais popular, vários líderes entre os dispensacionalistas mais recentes não têm seguido Schaeffer em muitos desses pontos. Diversos teólogos dispensacionalistas, como Robert Suss, chamam-se dispensacionalistas progressivos, ou seja, é uma espécie de neodispensacionalismo. E o que significa isso? Vou seguir aqui. E tem conquistado muitos seguidores, esses dispensacionalistas progressivos. Eles não veem a igreja como um interlúdio no plano de Deus. Ou seja, eles não veem a igreja como algo que está fora daquilo que é também no Velho Testamento. Eles não veem assim. Olha só. Do ponto de vista do dispensacionalismo progressivo, Deus não tem dois propósitos distintos, um para Israel e outro para a igreja, e sim um único propósito. O dispensacionalismo progressivo não vê distinção alguma entre Israel e a igreja no estado eterno futuro, pois todos farão parte de um único povo, o povo de Deus. Além disso, defende que as pessoas da igreja reunirão com Cristo em um corpo glorificado na terra durante o milênio. Para o dispensacionalismo progressivo, não há essa distinção. Ele já crê que a igreja, junto com Israel, reinará aqui no milênio. No milênio. Vamos seguir aqui, meus irmãos. No entanto, há ainda uma diferença entre os dispensacionalistas progressivos e o restante do evangelicalismo, ou seja, da cristandade protestante. Em um aspecto eles divergem. Eles afirmam que as profecias do Antigo Testamento, que dizem respeito a Israel, ainda serão cumpridas no milênio pelo povo judeu, que crerá em Cristo e viverá na terra de Israel como nação modelo, para que todas as nações o vejam e dele aprendam. Ou seja, eles diferem nesse ponto. Para eles, algumas profecias ainda se cumprirão no povo de Israel. E ela será uma nação modelo para todas as nações aqui no milênio. Eu sei que são muitas informações, meus irmãos. Pode ser que confunda a mente. Eu digo, meu Deus do céu, me ajuda a dar a doutrina, para não confundir a mente da igreja. Porque são muitas informações. Mas eu vou procurar ser mais, vamos dizer assim, mais didático. Mais didático. Amém? Olha só. A posição tomada neste livro, a posição do autor, do William Grudem, preste atenção. A posição tomada neste livro difere muito da interpretação de Schaeffer sobre essa questão e também difere um pouco das dos dispensacionalistas progressivos. Por quê? Ele diz assim, todavia, é preciso dizer que questões sobre o modo exato em que as profecias bíblicas sobre o futuro serão cumpridas são essencialmente difíceis de decidir com segurança. Ele não bate o martelo e diz assim. Ele diz que
as profecias bíblicas, elas são difíceis de interpretar. E ele não bate o martelo para dizer que será assim, como os dispensacionalistas tradicionais e os progressistas falam. Olha o ponto de vista que ele diz. Ó. É sábio chegar a conclusões que permitam certo grau de indefinição sobre esses assuntos. Com isso em mente, podemos dizer o seguinte, preste atenção, tanto teólogos protestantes quanto católicos que não compartilham da posição dispensacionalista, afirmam que a igreja inclui tanto os crentes do Antigo Testamento, quanto os crentes do Novo Testamento em uma só igreja, ou no corpo de Cristo. Todavia, até do ponto de vista não dispensacionalista, pode-se sustentar que haverá uma conversão em massa do povo judeu no futuro, o que Paulo pré-anuncia como sua plena inclusão. Ele vai falar isso em Romanos. Paulo vai falar isso na sua epístola aos Romanos. Mas interessante que a visão de Wynne Grunda aqui, eu quero que os irmãos abram por favor aí. Abram por favor. Romanos capítulo 9, verso 25, por favor. Sei que esse assunto é um pouco complicado dentro de uma doutrina, depois de falar de muita coisa. Romanos 9, 25. Amém, minhas irmãs? Amém, glória a Deus. Ele vai dizer assim, antes de fazer a citação da leitura: aqueles que creem em Cristo verdadeiramente são agora os que têm o privilégio de serem chamados de meu povo pelo Senhor. Romanos 9, 25, está escrito assim: como também dizem Oséias, chamarei de meu povo os que não eram meu povo, e de amada a que não era amada. Paulo aqui está dizendo que o povo de Deus é um só. E é a visão do autor aqui, Wynne Grunda. Olha só, portanto, a igreja é agora o povo escolhido de Deus. Isso quer dizer que quando o povo judeu, segundo a descendência física, for salvo, eles serão enxertados de volta na sua própria oliveira. Está lá em Romanos 11, 24. Outra passagem que também indica isso é em Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. De igual modo, Paulo afirma que os cristãos são a videira, a verdadeira circuncisão. Ou seja, Paulo não faz distinção quando se trata do corpo de Cristo, igreja. Para ser igreja, tem que passar por Cristo. Se há conversão de um judeu ou de um gentio, é igreja. Ele não faz essa distinção. Longe de considerar a igreja um grupo separado do povo judeu, Paulo escreve aos crentes gentios de Éfeso, dizendo-lhes que anteriormente estavam separados da comunidade de Israel e eram estranhos às alianças da promessa. Nós lemos esse texto em Efésios capítulo 2. Mas agora, eles foram trazidos para perto pelo sangue de Jesus Cristo. Abram por favor aí, em Efésios. Carta aos Efésios capítulo 2, verso 13. Efésios 2, 13. Diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus. Agora o versículo 13. Vamos seguir aqui, ó. O 14, melhor dizendo: porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, usando esses textos aqui, o Wynne Grunda defende a ideia de que a igreja é um povo só. Tanto judeus quanto gentios, ao crerem em Cristo, fazem parte de um só povo. No Novo Testamento, Paulo pode ainda dizer que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Efésios 3,6. Abre por favor aí. Efésios 3,6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Paulo está falando de quem? Dos gentios, que são co-herdeiros da mesma promessa.
O texto inteiro fala enfaticamente da unidade entre crentes judeus e gentios em um único corpo em Cristo, e não apresenta indicação alguma de qualquer plano especial para o povo judeu ser salvo, independentemente dessa inclusão no único corpo de Cristo, a igreja. A igreja incorpora em si mesma todo o verdadeiro povo de Deus. E praticamente todos os títulos usados para o povo de Deus no Antigo Testamento são aplicados em uma ou outra passagem à igreja do Novo Testamento. Então a visão aqui do autor da nossa doutrina desta noite é que o povo de Deus é um só. Tanto do Velho quanto do Novo Testamento passou pela porta que é Jesus, foram justificados a um povo só. Ponto 6, meus irmãos, estou já terminando. Ponto 6 aqui a gente encerra. A igreja e o reino de Deus. Interessante, porque a partir do momento que a gente vai estudando sobre o reino de Deus, é o famoso já e ainda não. Nós ainda não chegamos na glória, mas o reino já está no nosso meio, se manifestando através da igreja. Qual é o relacionamento entre a igreja e o reino de Deus? Ele faz uma interrogação. A igreja é a comunidade do reino, mas nunca o reino em si. Os discípulos de Jesus pertencem ao reino, assim como o reino pertence a eles. Todavia, eles não são um reino. O reino é o governo de Deus. A igreja é uma sociedade de homens. A igreja não é o reino, pois Jesus e os primeiros cristãos pregaram que o reino de Deus estava próximo. Não que a igreja estava próxima, mas eles pregaram as boas novas do reino, não as boas novas da igreja. Pregaram a boa nova do reino. A igreja está pregando as boas novas do reino. Abram, por favor, em Atos dos Apóstolos 8:12. Vamos ver se assim não foi. Atos dos Apóstolos 8:12. Está escrito: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito de quê? Do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. Então ele sai pregando a respeito do reino. O reino cria a igreja, porque quando as pessoas entram no reino de Deus, elas são unidas a uma comunhão humana da igreja. A igreja testemunha acerca do reino, pois Jesus disse: esse evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro. Mateus 24:14. A igreja é instrumento do reino, porque o Espírito Santo, manifestando o poder do reino, age por meio dos discípulos para curar os enfermos, expulsar os demônios, conforme fez no ministério de Jesus Cristo. A igreja é a guardiã do reino, porque à igreja foram dadas as chaves do reino dos céus. Interessante, meus irmãos. Abra, por favor, aí Mateus 16, verso 19. Mateus 16, 19. Está escrito: eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então as chaves do reino estão na mão de quem? Da igreja. Ela é a guardiã do reino, ela é embaixadora. Nós somos embaixadores do reino. Nós anunciamos o evangelho e proclamamos também o reino, expandimos o reino. A igreja é um instrumento de Deus também para a expansão do seu reino aqui na terra. Interessante. Portanto, devemos identificar o reino de Deus como a igreja. Como na teologia católica romana, não devemos identificar o reino de Deus como a igreja, como na igreja católica romana AV. Nem ver o reino de Deus como inteiramente futuro, algo distinto da era da igreja, como na teologia dispensacionalista mais antiga. Antes, devemos reconhecer que há uma relação próxima entre o reino de Deus e a igreja.
À medida que a igreja proclama as boas novas do reino, pessoas individualmente nascem de novo e seu coração é transformado. Elas começam a viver cada vez mais como Cristo viveu, mostrando assim que o reino de Deus está avançando, porque Ele está reinando cada vez mais no coração delas e em sua vida diária. Então a igreja, a partir do momento que ela faz o que tem que fazer aqui na terra, a sua obra, à medida que ela avança, o reino de Deus também vai avançando. Na vida de um indivíduo, o futuro reinado de Deus irrompe no presente. Ele já está aqui. Interessante, abram aí por favor em Mateus 12, 28. Mateus 12, 28. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então misericórdia, irmãos, eu errei o versículo aqui, versículo 28. Se, porém, eu expulso os demônios, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Jesus expulsando demônios, andando, dizendo, é chegado a vocês o reino de Deus. Porque Ele encarnou, Ele está na terra. Amém? E ainda não, plenamente aqui, olha só. Jesus fala que o reino de Deus chegou, mas olha agora em Mateus 25. Olha só em Mateus 25, 34. Mateus 25, 34. Amém. Mateus 25, 34. Diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, no grande julgamento. Venham herdar. Ou seja, nós estamos aqui, é o já e ainda não. Somos embaixadores do reino. Pregamos a palavra, o reino avança, mas a plenitude do reino é na glória. Interessante que os primeiros cristãos, eles tinham isso em mente, a questão do reino. É como se a igreja moderna tivesse esquecido. Isso está muito ligado também à esperança. Nós devemos fazer a obra em esperança no futuro, meus irmãos. O que nos espera é sobrenatural. O que nos espera é indescritível o que Deus tem preparado para a sua igreja. Amém? Interessante isso aqui. Ele vai dizer aqui que com relação à expansão do reino, muitos não dão testemunho. Muitas comunidades, no lugar de pregarem o evangelho como ele é e expandirem o reino, dão falso testemunho. Escândalos, isso é terrível. E ele vai falar interessante aqui, olha só. Por outro lado, ele vai citar um historiador aqui, ó. O historiador Alvin destaca como a pregação do evangelho e a influência cristã sobre governos foram as maiores responsáveis por muitas mudanças benéficas e significativas na história da igreja. Aí ele acho interessante, vou encerrar agora, meus irmãos. Interessante isso aqui, ó. Como a proibição do infanticídio, do abandono de crianças e do aborto no Império Romano, em 374 depois de Cristo, influência do Evangelho, a abolição de todas as batalhas brutais até a morte, em que milhares de gladiadores haviam morrido em 404 depois de Cristo, influência do Evangelho, a cessação do castigo cruel de marcar o rosto dos criminosos com ferro em brasa em 315 depois de Cristo, influência do Evangelho, a instituição das reformas prisionais, como a separação de prisioneiros e prisioneiras em 361 depois de Cristo, influência do Evangelho, a suspensão da prática de sacrifícios humanos entre os irlandeses e prussianos e lituanos, bem como entre os povos indígenas, astecas e maias aqui na América, influência do Evangelho. Proibição da pedofilia, influência do Evangelho. A concessão de direitos de propriedade e outras proteções para mulheres, influência do Evangelho. A proibição da poligamia, influência do Evangelho. A proibição de queimar as viúvas ainda vivas na Índia. Muitas viúvas eram queimadas vivas na Índia. O Evangelho chegou e pôs fim a isso. Em 1829, o fim da prática dolorosa de paralisar e amarrar os pés de mulheres jovens na China, em 1912. A persuasão de oficiais de governo
para implantar um sistema de escolas públicas na Alemanha no século XVI, e o desenvolvimento da ideia de educação compulsória de todas as crianças em diversos países europeus, inclusive aqui. Se nós soubermos que alguma família não coloca o seu filho na escola, nós podemos fazer uma denúncia, essa família tem que colocar o filho na escola. Influência de quem? Do Evangelho. Foram muitas conquistas, ou seja, o reino está avançando. É verdade que esse mundo jaz o maligno, mas o reino avança. A igreja vai cumprindo o seu papel. Eu poderia terminar agora, mas irmãos, me dão mais 5 minutinhos. Vou encerrar agora. Interessante isso aqui. Ele vai falar de igrejas verdadeiras e igrejas falsas. Interessante, meus irmãos, que por tudo aquilo que eu falei, eu sei que foram muitas informações, mas as características de uma igreja. E ele faz um levantamento aqui interessante. A igreja, ela tem que cuidar dos de fora, mas também tem que alimentar os que estão dentro. Quando, no domingo, vamos dizer assim, a igreja aqui está cheia, por essas portas entram pessoas cheias de problemas. Quantas pessoas podem sentar aqui com desejo de suicídio, desejo suicida, caladas? Quantas pessoas podem entrar aqui com os mais variados problemas? Uma das marcas da igreja é a fidelidade à palavra. Porque há poder na palavra. Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, uma das marcas da igreja genuína é a fidelidade com a palavra, o alimento sadio. Ele vai falar disso. Outra marca interessante que ele vai falar, o evangelismo. Se não houver evangelismo correto, porque ele também vai falar de umas igrejas aqui, umas igrejas modernas, igrejas coach, que nascem nos Estados Unidos, que têm inundado o Brasil. Eu não vou citar nomes aqui, irmãos, mas existem comunidades que é proibido falar de pecado. Porque o objetivo é atrair pessoas, multidões, para que elas venham e no meio da comunidade elas se convertam pelo convívio da comunidade. Mas não é assim. A verdadeira igreja, ela bate no pecado pela palavra. O evangelho é pregado, pode entrar o mais vil pecador aqui dentro. E algumas igrejas, ele vai bater muito nisso, porque ele é um contexto norte-americano, de muitas comunidades, com teatro, músicas até profanas, muito entretenimento, e igrejas abarrotadas, mas sem de fato haver conversão. Mas muitos líderes não se preocupam com isso, são popstars, não se preocupam com isso, eles querem as multidões nos templos, mas não querem o quê? Pessoas salvas, libertas. E ele vai fazer ele vai tratar desses 3 pontos: o verdadeiro alimento, evangelismo e o ministério do amor, ministério da misericórdia. Interessante. A igreja, ela tem que trazer o alimento genuíno para o seu povo. Ela tem que evangelizar. E ela também tem que ser amorosa, inclusive com os que estão fora. Porque se ela não tem essas características, se ela não tem essas marcas, ela pode ser qualquer coisa, menos uma igreja. Nós vimos aqui nesta noite que a igreja invisível só Deus conhece. Mas a visível, ela tem que dar o quê? Testemunho. Ela tem que mostrar que de fato ela é uma igreja, sendo fiel à palavra. Nós vimos aqui metáforas. Por que Deus deixou metáforas? Para simbolizar o que a igreja é e como Ele age no meio dela. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus nos dê graça. Sei que foram muitas informações, mas que Deus nos abençoe nesta noite. Nos dê sabedoria, nos dê graça, como igreja. Abençoe nossos pastores, pastor André, pastor Moisés, todos os oficiais. E o último versículo, acho que eu até anotei aqui. O último versículo, Colossenses 1, 28. Para encerrar. Colossenses 1, 28. Paulo tinha um cuidado profundo com relação a isso aqui.
Mesmo de longe, ele sabia de algumas coisas da igreja e ficava preocupado, escrevia e se preocupava com aqueles irmãos. Colossenses 1, 28. Presta atenção, meus irmãos. Vou encerrar agora o último versículo. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Então, Paulo está preocupado com os colossenses, assim como todas as outras epístolas que são pelo Espírito Santo ali escritas. O cuidado são com pessoas. E Paulo quer que essas pessoas sejam apresentadas diante de Deus perfeitas. Pela palavra, pelo alimento, pela doutrina, pelo ensino. E se assim a igreja permanece, se assim a igreja continua fazendo aquilo que Deus mandou, ela avança e cumpre o seu propósito. Que Deus abençoe nossa congregação, nossos líderes, nos dê sabedoria para que nós sejamos uma verdadeira igreja. Num contexto onde só Deus sabe o que tem acontecido no Brasil, irmãos. Só Deus sabe o número de heresias perniciosas e terríveis que tem se proliferado nesta nação. Não é verdade? Vamos orar e encerrar.